Olá, seja bem-vindo ao Caminho para a Casa Branca, programa que explica tudo sobre as eleições americanas e é uma produção da Exame e da Gauss Capital. Faltam menos de um mês para as eleições nos Estados Unidos e vamos debater aqui neste programa como estão as pesquisas e como as últimas notícias que surgiram nos últimos dias afetaram a campanha. Eu sou Rafael Balago, repórter de Mundo da Exame, e tenho aqui ao meu lado no estúdio em São Paulo, Luciano Pádua, editor de macroeconomia da Exame. Bem-vindo, Luciano. Muito obrigado, Rafael. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que nos assistem. E temos direto de Nova York hoje Maurício Moura, professor da Universidade George Washington e sócio do Fundo Zafra da Gauss Capital. Maurício, bem-vindo ao programa também. Obrigado, Rafael, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar com vocês. Sim, obrigado aos dois. E então, nessa reta final das eleições, estamos com programas semanais do Caminho para a Casa Branca. Para receber alertas de novos programas, você pode ativar o sininho aqui no canal da Exame no YouTube e também no Spotify. Temos ainda um canal de notícias sobre eleições americanas no WhatsApp. Você pode achar o link para este canal aqui na descrição do vídeo ou buscar por Eleições EUA 2024 na lista de canais do WhatsApp. Bom, estamos gravando o programa hoje, dia 9 de outubro, falta menos de um mês para a eleição, né, que será em 5 de novembro, e a gente começa a conversa falando dos dados de como estão as pesquisas. Segundo o levantamento do 538, que agrega dados de vários estudos diferentes, a Kamala Harris tem hoje 48,5% de intenções de voto e o Trump tem 45,9%, uma diferença aí de 2,6 pontos percentuais, diferença que tem se mantido mais ou menos essa desde que a Kamala assumiu a candidatura no mês de julho. E aí, chamando o Maurício para a conversa aqui, Maurício, como você tem visto os números da campanha nos últimos dias e das últimas pesquisas que saíram? Na verdade, Rafael, estatisticamente falando, o cenário está bastante estável, né? A gente não teve nenhuma grande variação, como, aliás, a gente tinha antecipado para você, né, que as pesquisas do começo de setembro geralmente variavam 2, 3 pontos do resultado, a gente está vendo a mesma coisa, e a gente continua na mesma pegada de todos os 7 estados críticos, aqueles estados que a gente comenta aqui já quase faz um ano, inclusive agora com a Carolina do Norte, eles continuam tecnicamente empatados, independente do resultado nacional aí que você acabou de mencionar. O resultado estaduais continua muito equilibrado e, obviamente, imprevisível, com uma certa vantagem numérica do Trump em Nevada, Arizona e Georgia, e uma vantagem numérica aí da Kamala em Michigan, Wisconsin, principalmente na Pensilvânia, né, que é a joia da coroa, e a maioria das pesquisas dando empate mesmo, empate numérico dos dois na Carolina do Norte, né? Então a gente tem um cenário que continua bastante equilibrado, estável e imprevisível, né? Uhum. E se a eleição fosse hoje, daria para cravar um vencedor, levando em conta a conta, né, dos estados, dos delegados e do colégio eleitoral? Não, cravar é impossível, Rafael. Como eu falei para vocês, a gente está na margem de erro em todos os 7 estados, o que torna essa eleição muito difícil de prever e muito importante agora, obviamente, qual vai ser a operação de fazer as pessoas saírem para votar dos dois partidos, né? A gente está vendo aí alguns indicadores bons para os democratas, por exemplo, na Pensilvânia, onde saiu um número hoje, a demanda por voto pelo correio, o voto não presencial, é muito maior para os democratas, assim como foi em 2020 também, e mesmo assim em 2020 o Biden ganhou por 80 mil votos só na Pensilvânia, mas é imprevisível e depende muito da operação de as pessoas saírem de casa para votar, que eu acho que o que as duas campanhas hoje estão mobilizadas, fazer os dois lados estão querendo que as pessoas saiam para votar, estão investindo nisso, recurso, tempo, e muito menos em tentar convencer um lado ou outro a mudar de lado, mas muito mais convencer as pessoas já convencidas a sair para votar, né? E, Maurício, aproveitando, muitos veículos internacionais propõem a Pensilvânia como o campo de batalha final. Você acha que também vai ser lá mesmo? A gente já falou sobre isso aqui no programa, mas se mantém um pouco dessa projeção? Não, com certeza, por 2 motivos, né? O primeiro porque é o colégio eleitoral entre esses 7 estados com o maior número de eleitores no colégio eleitoral, né? A gente está falando de 19. E porque, lembra que eu falei para vocês que o resultado da Pensilvânia não deve sair antes da sexta-feira, né? Lembrando que em 2020 saiu no sábado. Então a gente vai esperar a Pensilvânia a semana inteira para saber para onde vai o país, né? Então acho que esse fator decisivo da Pensilvânia é em função do tamanho e em função do processo de apuração de votos, né? Não, isso é muito interessante porque a gente vai ter, acho que é bom antecipar para o nosso espectador, que a gente vai ter uma semana muito emocionante a partir do dia 5 de novembro, que é quando acontecem as eleições, e que é muito diferente do processo brasileiro, né? Então, todos aqueles que estiverem nos acompanhando vão ter que ficar muito atentos. Vai ser
nos parece cada vez mais uma disputa cabeça a cabeça até o final. O que você acha que a gente pode antecipar da estratégia das campanhas nas próximas semanas? Bom, aquilo que a gente já tinha até falado no último podcast, né? A campanha da Câmara agora está fazendo uma maratona de entrevistas. Ontem mesmo aqui em Nova York coincidentemente eu vi ela indo para a CBS, ela fez uma entrevista com o Jim Colbert ontem, tanto ela quanto o vice-presidente agora estão numa maratona de programas, então essa é uma estratégia que a gente antecipou aqui, isso vai se intensificar nas próximas semanas. O óbvio, né, do lado do Trump, a agenda do Trump e do Vance está 100% concentrada ali nos 7 estados, né? A gente não tem uma agenda fora dos dois, ou seja, nem para fundraising, nem para levantar recursos eles estão fazendo. E a gente deve também agora, né, até se a gente quiser antecipar e entrar no assunto, ver como é que as candidaturas vão responder à potencial tragédia aí do furacão Milton, né? Então, basicamente o que eu vejo das duas campanhas. A campanha do Trump, ela também está muito focada no voto pelo correio, diferente de 2020, né? Onde o Trump praticamente execrou o voto pelo correio. Esse ano existe uma leitura dos republicanos que esse voto é essencial e eles estão trabalhando para isso, apesar de vez em quando o Trump falar nos comícios que o voto pelo correio é fraudulento. Mas, enfim, há um trabalho por trás de bastidores e um trabalho local assim, da campanha do Trump para fazer com que mais republicanos que votam no Trump votem pelo correio também. Sim, Maurício citou vários temas nessa última resposta, né? E acho que vale falar um pouco das entrevistas da Câmara. A Câmara é um pouco questionada por não falar muito com a imprensa, né? Na campanha ela deu poucas entrevistas, essa semana deu 2 até agora. E Maurício, queria que você falasse um pouco sobre como tem sido o desempenho dela nas entrevistas, se ela tem conseguido passar as mensagens que ela quer, e também qual que pode ser o peso disso para a campanha. Bom, eu acho que ela, como qualquer candidato, quanto mais ele dá entrevista, melhor ele fica, né? Assim, eu já cheguei a comentar com vocês, quando eu trabalhava em campanha, a gente usava os jornalistas como grupo focal para ir treinando e para lapidando a mensagem, porque inclusive 90% dos casos os jornalistas fazem as mesmas perguntas, né? Então, e aí ela está melhorando até a mensagem de economia, ela está consolidando aí uma mensagem de que ela vai continuar trazendo estabilidade para a economia, tanto estabilidade da inflação caindo, como estabilidade de emprego, como foco na classe média. Claro que é uma mensagem ainda em construção, mas ela tem melhorado. Ela melhorou bastante, eu acho, também na mensagem em relação a Israel, que ela é sempre questionada. Então eu acho que está sendo muito saudável. E é claro, né, também é importante mencionar também que ela tem feito entrevistas amigáveis também, né, na maioria dos casos, né, apesar das perguntas não serem perguntas que eu classificaria como chapa branca, mas são perguntas, ela tem tido um clima amigável e eu acho que tem sido positivo, né. E fica a grande questão por que ela não fez isso antes, mas como a gente ainda tem algumas semanas em relação à eleição, acho que eles estão fazendo no tempo possível e eu acho que, respondendo a tua pergunta, eu acho que só tende a ajudar, principalmente a ajudar quem tá na dúvida se vai sair ou não para votar, porque eu acho que esse é o público que ela está mirando, né? Gente que está na dúvida, gente que não gosta do Trump e está na dúvida se vai sair ou não para votar, né? Eu só queria fazer aqui uma defesa dos jornalistas que fazem 90% das vezes as mesmas perguntas, é porque, em geral, os candidatos acabam não respondendo 90% das vezes também. Maurício, só para dar uma descontraída aqui no nosso ambiente, não chega a ser muito inusual essa prática, mas, de fato, eu acho que ela vai se polindo ali também como candidata. A gente não pode esquecer, né, Maurício, que ela é uma candidata fruto de uma operação política muito nova, né? Assim, ela surgiu, me parece que como estratégia de imprensa dela, da campanha dela, houve uma escolha muito deliberada de não fazer entrevistas no começo para tentar aproveitar ao máximo daquilo que a gente falou ao longo dos nossos episódios, daquele boom que ela teve, né? Ela teve um início de campanha, quando ela substituiu o Biden, muito significativo. Ela subiu muito nas pesquisas, ela dominou o noticiário, ela obliterou totalmente a narrativa que havia até então, muito positiva para o Trump, do atentado contra ele, né, de que ele estava conseguindo capitalizar muito politicamente aquele atentado. Então, eu acho que também teve um pouco dessa... Tudo é muito pouco comum nessa campanha americana, né? Eu acho que é importante fazer essa ponderação. Acho que foi em julho que ela se tornou candidata, então é muito pouco tempo, né? Tem aí 3 meses que a gente está... Menos de 3 meses que a gente está habituado a ter a Câmara como uma figura política com esse status. Então, eu faria também essa ponderação, porque é tudo novo.
Mas só complementando, ela também não explicou muito bem os planos para a economia, né? Ou É. seja, ela promete ali controlar preços e tudo, mas na prática não detalhou como isso vai ser feito, né? Concordo plenamente, mas é difícil encontrar um candidato a presidente no planeta Terra que explique como ele vai fazer para resolver a economia nos detalhes. Assim, cada vez mais as campanhas são superficiais, né? Isso é uma tendência global. Agora, o Luciano colocou um ponto muito importante, né? Ela não foi testada nas primárias, né? Então, geralmente as primárias também servem para justamente ter esse teste com a imprensa, ter esse teste com a opinião pública, e ela não foi testada. Agora, ela está indo muito bem, assim, nessas entrevistas que ela tá tendo agora nessa última semana. A entrevista de ontem foi muito boa, assim, é muito leve. Ela tem feito entrevistas muito leves, até com temas complexos como é o tema de Israel, como é o tema de Gaza, né? Vocês falaram da questão econômica, Rafael. Vou aqui antecipar um pouquinho da sua reportagem que vai sair na próxima edição da Exame, que fala um pouquinho também, usa o caso americano, para trazer como o mundo, a política econômica global nas últimas décadas tem sido muito voltada para um lado do expansionismo fiscal. E nessa eleição americana, acho que talvez seja o grande exemplo. Acho que os Estados Unidos têm uma situação diferente dos outros países em termos de tolerância ao endividamento do país, né, por ser também o maior emissor da moeda global, etc. e tal. Mas fica muito claro, tanto do lado do Trump quanto do lado da Câmara, que a economia está muito voltada para temas da mesa, né? E não uma discussão de política econômica. É claro que essa discussão ela não é sexy para o eleitor, mas é importante ter um pouco também desse norte, né? O Trump fala em aumentar tarifas, para produtos chineses, o que poderia ter um efeito cascata significativo na economia americana e gerar mais inflação e mais endividamento no longo prazo. A Kamala Harris fala de controle de preços, de mais expansionismo fiscal para suportar e apoiar alguns setores da população. Então, é um debate que ficou muito focado nesse, podemos chamar em algumas aspas aí de populismo econômico, mas que é um debate que cada vez mais está mais presente no mundo. O Rafael pegou um estudo do FMI, a gente vai explorar isso nessa edição. Eu só queria fazer essa propaganda aqui, aproveitando o ensejo. Sim, sim, tem um caso Desculpa, Maurício, pode falar. Não, vocês têm toda a razão. E depois da Covid, acho que a nível global os políticos parecem que ganharam carta branca para gastar. E a discussão de déficit, ela não existe no mundo eleitoral. Eu me lembro que ano passado se falou de déficit assim de maneira plena numa campanha eleitoral só na eleição da Grécia. O Milei falou de déficit na Argentina, mas ele falou e o outro lado não falava. Então, aqui nos Estados Unidos, como o Luciano falou, a gente tem os dois lados que não falam de déficit, né? Aliás, a gente teve na convenção republicana, eu fico imaginando o Ronald Reagan olhando essa convenção, onde se fala de aumentar a tarifa, de abandonar os amigos perante aos russos, de questionar a independência do Banco Central. A gente está vivendo realmente um momento de muito populismo econômico mesmo. E um caso também citado na matéria que a gente está fazendo aqui para a revista é a questão das taxas nas gorjetas, né? Que tanto o Trump quanto a Câmara prometem retirá-las, né? Isso vai gerar um rombo fiscal ali, porque é mesmo imposto recolhido. E os dois não dizem de onde vão tirar para tapar esse buraco depois, né? Enfim. Não, isso está tendo um efeito ruim no eleitorado, porque isso foi feito basicamente por uma disputa eleitoral em Nevada, né? Que o Trump teve essa brilhante ideia de fazer essa proposta e, obviamente, focando um grupo de eleitores bastante relevante no estado de Nevada, que é um estado dedicado a serviços, como vocês sabem, né? Agora, outros exemplos, no Blue Wall, outros segmentos se perguntam por que os garçons podem ter isenção de imposto e eu não posso? Eu dirigir caminhão é uma profissão. Na verdade, os Estados Unidos está entrando numa discussão que o Brasil é especialista, né? De criar privilégios, de criar segmentos específicos que são melhores que os outros, né? Em primeiro lugar, eu acho isso ruim para as duas campanhas. Em segundo lugar, não passa no Congresso americano oposto, né? Dificilmente essa proposta vai passar se tiver uma das casas contrária a quem estiver na Casa Branca, né? Sim. A gente tem um caso real forte agora, né? A gente falando de debate de ideias, mas tem um caso real agora que é o furacão Milton se aproximando da Flórida. Deve chegar na noite dessa quarta-feira, deve gerar grandes estragos, né? Eu queria saber um pouco, Maurício, como é que tá esse tema na campanha? Pelo que eu vi, tá tendo muitas acusações, né? De que o Trump acusando os democratas de gerarem mal a questão. Os democratas também dizerem que o Trump também tirou recursos dos órgãos de proteção. Enfim, como que nessa provável tragédia está impactando na campanha? Na verdade, assim, os números não mexeram. Inclusive, essa discussão, esse ruído dos dois lados, na verdade, aumenta a rejeição de um lado e de outro, né? A gente
dificilmente a gente não viu ainda um lado ganhando voto ainda por causa disso. A única coisa que mexeu nos números, é importante mencionar isso, foi a popularidade do governador da Geórgia e do governador da Carolina do Norte positivamente. Os ambos governadores estão sendo bem avaliados nas suas respectivas respostas aos problemas. Mas em relação à campanha, essa discussão, ela na verdade, ela distancia o eleitor dos dois lados, né? É claro que a gente não sabe como é que vai ser, o que vai acontecer no furacão Milton quando a gente está gravando aqui, e mais importante, qual vai ser a reação das autoridades, a reação dos candidatos, como é que isso vai impactar. Talvez isso seja a surpresa de outubro, como o Rafael já mencionou. Mas é muito difícil, porque os dois lados estão produzindo ruído nesse aspecto, né? Então eu tô com dificuldade de ver que isso vai mexer eleitoralmente favoravelmente para um lado e para o outro. Eu acho que tende na verdade, a só estimular a rejeição já estabelecida, né? Agora, Maurício, ao estimular a rejeição num local como os Estados Unidos, onde a votação você tem que sair de casa voluntariamente, numa disputa tão apertada, isso pode, assim, qualquer detalhe, parece, dessa eleição pode fazer diferença, né? Pode, mas aí a gente tem que pensar onde vai fazer diferença, né? Na Flórida, por exemplo, que a gente considera que é um estado republicano, será que a gente vai ter uma reação da rejeição ao Trump, por exemplo? Porque o Trump ele não teve a reação desastrosa que o Bush teve no caso do Katrina, né? A popularidade do Bush nunca se recuperou. O Trump viveu algumas tragédias naturais, por exemplo, em Porto Rico, e obviamente ele foi muito mal avaliado na época pela reação que ele coordenou. E aí, agora ele não está no governo, né? Então agora ele é oposição. Então basicamente ele vai criticar o que eventualmente não vai ser feito. Mas é muito difícil, né? Se a coisa acontecer na Flórida, não sei como é que isso vai bater no resto do país. Eu acho muito difícil, muito improvável que essa Casa Branca de agora tenha uma reação como teve a Casa Branca do Bush, que realmente ele não reagiu em New Orleans e acabou isso contaminando a popularidade dele nacionalmente. Eu acho, inclusive, que, ainda mais no momento eleitoral, eu acho que essa Casa Branca vai atuar de uma maneira bastante proativa, né? Então, a gente vai continuar com esse ruído aí de a Casa Branca dizendo, e os democratas dizendo que o Trump atrapalha, o Trump dizendo que eles não fazem o suficiente, enfim. Eu tenho dúvidas como é que isso vai se desenvolver do ponto de vista de mexer, e principalmente na Flórida, né? Se essa coisa ficar restrita à Flórida, que na nossa leitura já está definida, né, praticamente, a gente tem pouco impacto na eleição nacional. Tem essa questão também que é isso, o Milton deve passar só pela Flórida, né, pelo que tudo indica. Teve o furacão Helene há 2 semanas que aí atingiu o Geórgia, Carolina do Norte também. E tem também a questão que a Câmara é vice-presidente, mas não é a presidente, né? Ou seja, o Biden tem tentado ali chefiar mais a reação e a Câmara fica ali um pouco de lado, então fica mais diluída a responsabilidade política também, né? O que tem o ônus e o bônus disso, né? O ônus é que ela não pode dizer que ela está liderando a resposta, e o bônus ela não pode ser criticada porque justamente ela não está liderando a resposta. Então fica assim uma coisa que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas é o que eu falei, eu acho que a gente tem que ficar muito atento como é que isso pode impactar, mas se for realmente restrito à Flórida, e se realmente ficar essa batalha de narrativas de um lado e do outro, eu acho que vai impactar pouco, assim, na minha leitura, assim. E mesmo a Geórgia, né, gente? Mesmo a Geórgia, o governador da Geórgia já era bem avaliado antes da tragédia, né? E o governador da Carolina do Norte o mesmo. E eu continuo achando que a Geórgia, o Trump é mais favorito na Geórgia que a Câmara. E aí na Carolina do Norte, realmente que a gente tem uma disputa imprevisível, né? Ela era uma disputa que, na minha opinião, era mais republicana, só que os republicanos se envolveram numa atrapalhada com o candidato a governador na Carolina do Norte, né? Tanto é que depois disso, o Trump nunca mais voltou a liderar uma pesquisa, numericamente falando, né? Ele está empatado com a Câmara, mas enfim. A gente vai ficar muito atento a isso, né? Porque realmente é um evento completamente inesperado, né? Acho que valeria detalhar essa confusão na Carolina do Norte, né? Que você comentou, mas o que aconteceu lá para o eleitor que não acompanhou tão de perto? Não, os republicanos têm um candidato a governador, que ele é afro-americano, né? E ele foi pego acessando sites de pornografia e se auto-intitulando negro nazista, né? Black Nazi. E ele, enfim, ele não, ele nega, mas ele não nega, né? Tipo, ele não conseguiu dar uma resposta à altura da opinião pública e, obviamente, só para vocês terem uma noção, o próprio Trump tentou se distanciar dele depois disso. O Trump que elogiou essa figura aí recorrentemente. E obviamente que isso afetou a campanha republicana
e ajuda os democratas não só na corrida a governador, porque ele é um candidato a governador, mas deve ajudar a Câmara na eleição de presidente, né? Que era uma coisa que, assim, os republicanos, honestamente, não contavam ter a Carolina do Norte, né? Surgiu depois da Câmara ter entrado, e eles escolheram, e justamente por isso eles escolheram um governador que mostrava um grau de em relação à Carolina do Norte, né? Que eles iam ganhar e ganhar bem. Então eles têm um problema lá, porque o candidato a governador nem saiu da disputa e nem resolveu essa questão, né? Se ele realmente acessou esse site pornô, se realmente se auto-intitula nazista, ele não resolveu ainda. Enfim, isso é muito ruim lá para os republicanos da Carolina do Norte. Né? Assim. E, Maurício, outra questão também de outubro, tem saído vários livros, né? Saiu um livro da Melania Trump nessa semana, no qual ela defende, né, o direito ao aborto, sendo que o Trump se diz contra, mas fica numa posição um pouco em cima do muro ali. E também saiu um livro novo do Bob Woodward, né, que é um dos jornalistas que revelaram o caso Watergate nos anos 70. E o Bob Woodward conta ali algumas histórias do Biden e do Trump de bastidores, né? Sobre o Trump, ele diz que o Trump teve uma relação muito próxima com o Putin, encontrou com ele algumas vezes depois de sair do cargo. Contou também que o Trump teria enviado testes de Covid, né, para a Rússia, para o Putin usar no momento que faltavam testes de Covid. Falou que o Biden também xingou muito Netanyahu, né? Tá com palavrões no meio das guerras ali da invasão de Gaza. E, Maurício, como que esses livros, essas revelações podem mexer aí com a disputa? Bom, o Trump é o campeão de ter pessoas escrevendo livros sobre ele, inclusive gente que trabalhou com ele na Casa Branca e não tem nenhum impacto. Os livros do Bob Woodward são muito bem escritos, só que em Washington costumam se desconstruir os livros dele dizendo que ele não revela as fontes das histórias que ele conta. Então, ele já escreveu vários livros sobre o Trump, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler algum. E os livros, assim, são bem ruins, né, para a imagem do Trump como líder, como gestor, como negociador. Só que eles têm zero impacto, né? Porque os republicanos acham que... Bom, primeiro que ele é um jornalista, né? Isso já desqualifica na maioria do eleitorado republicano. E segundo, que todo mundo diz que ele conta as histórias, mas não revela a fonte. Então é como se ele estivesse inventando da cabeça dele. E mesmo os caras que trabalharam com o Trump, que escreveram um livro depois, também são criticados, né? O Trump até mencionou no debate contra a Câmara que esse pessoal foi demitido e porque foi demitido tem raiva dele. Enfim, eu tenho dificuldade de ver com qualquer dessas coisas que possa pregar no Trump. Aliás, o Trump é o político americano que mais resistente da história dos Estados Unidos. Ele passou por todos os escândalos possíveis, você pode mencionar escândalo sexual, financeiro, econômico, administrativo, internacional, e ele continua firme lá. Então, acho que, por mais que eu respeite e aprecie a literatura aí do Bob, não vai ter zero impacto isso. Você não concorda? Não, naturalmente, eu acho que eu concordo totalmente com o Maurício, assim, especialmente no ponto da resiliência do Trump, né? Eu acho que é uma figura política que a gente pode presenciar em primeira mão, que é simplesmente muito forte. Ele se colou, ele fez uma mistura de cultura com política americana. Ele representa uma parte da sociedade americana que se sente alijada do processo mais recente do país. A gente pôde ver na convenção republicana o tanto do orgulho que eles sentem em estar seguindo o Trump. Ele consegue vender, e as pesquisas mostram isso, a ideia de que ele é um bom gestor e toma boas decisões econômicas, né? As pesquisas todas, do Gallup, do Pew Research, mostram isso, né? Ele é muito melhor avaliado para tomar decisões do que a Kamala Harris. Então, esse ponto que você cita, eu acho que ele é quase imune, né, a essas críticas, e ele é muito especializado em desconstruir essas críticas e transformar elas em combustível para a narrativa dele. Né? Então, eu acho que se até aqui, como você disse, com todos esses escândalos pelos quais ele passou, com processos, com tribunais, com julgamento, nada disso abalou a competitividade dele eleitoral, chegamos ao momento da campanha há menos de um mês, que eu acho que não vai ser isso que vai mudar muito a disputa. O Steve Bannon uma vez me falou que o Trump ele é o cara que melhor incorpora o conceito de que toda vez que você se vê diante de um escândalo, de uma revelação, qualquer coisa, você tem que partir para o ataque. Você tem que nunca se desculpar
e sempre partir para o ataque, e o Trump sempre faz isso. Então, por exemplo, no caso desse jornalista especificamente, ele fala, o jornalista da mídia comprada, vendida, blá blá blá, e começa o ataque. Ele sempre está partindo para o ataque. E eu acho que a melhor interpretação disso foi quando o Trump teve aquele episódio em 2016 do Access Hollywood, que ele foi pego falando do famoso episódio do Grab the Pussy, eu não sei nem como traduzir isso, vocês me ajudem. Que em qualquer eleição presidencial teria acabado com um político, e que o Trump fez, ele partiu para o ataque dizendo que o Clinton fazia a mesma coisa e levou as mulheres que tinham acusado o Clinton de assédio no debate contra a Hillary, ou seja, ele basicamente partiu para o ataque numa situação que teria desqualificado qualquer político em qualquer circunstância eleitoral. A tradução não é muito agradável, seria alguma coisa como pegar pela genitália feminina, pra gente ter aqui pensando no público que nos ouve. Agora, tem um ponto que você falou do ataque, que o Rafael vai querer falar muito também sobre isso, que é já pensando no pós-eleição de 2024, né, Rafael? Acho que você tem um bom bloco para falar sobre isso agora pra gente, né? Sim, tem uma questão delicada do Trump, né? Porque em 2020 ele não aceitou o resultado que ele perdeu, né? Ele não só não aceitou, como ele tentou mudar o resultado de várias maneiras, né, pressionando os funcionários e tudo. E 2024 tem-se essa pergunta, né, ou seja, o que acontecerá se o Trump de repente perder e não aceitar o resultado. E a gente tem visto, né, até conversei com o Maurício nos bastidores, tem tido esforços dos dois lados para lidar com isso, né, ou seja, republicanos tentando ter mais proximidade do processo eleitoral, porque lembra que nos Estados Unidos são 50 eleições diferentes, né? Então cada estado faz suas regras e tem suas autoridades locais que controlam a eleição. E do outro lado, democratas e governos tentando endurecer ali mais as regras para evitar, né, que alguém possa mudar o processo no meio do caminho. E aí queria que o Maurício falasse um pouco mais sobre como tem sido a conversa sobre isso aí, né? Ou seja, isso é um tema muito debatido nos Estados Unidos neste momento, pelo que você acompanha aí, Maurício? Muito, muito. E aliás é uma preocupação generalizada, viu? A gente, obviamente, como você mencionou, a gente tem a convicção que se caso o Trump venha a perder, ele não vai aceitar o resultado, sem dúvida. Isso não é nenhuma surpresa para ninguém. Os democratas estão muito preocupados, principalmente nos estados do Arizona, na Pensilvânia e na Geórgia, que inclusive são estados que também acabaram sendo foco de controvérsias em 2020. Por causa da Geórgia, o Trump responde por um processo de tentar manipular o resultado na Geórgia, de interferir no resultado, né? Agora, o que mudou da tática republicana, e quando eu falo republicana é da campanha do Trump e dos aliados do Trump, tá? O que mudou é que agora eles entraram com um processo nesses estados antes, alegando fraudes eleitorais, principalmente ligadas a imigrantes votando de maneira ilegal. E aí a estratégia é diferente de 2020, onde eles entraram com o processo depois. E, obviamente, eles têm o objetivo de criar uma jurisprudência, né, dizendo que eles alertaram que ia ter problema. Também tem o objetivo de colocar pressão em cima de quem vai trabalhar na eleição, de quem vai apurar o voto, de quem vai conferir os eleitores na hora da votação. Tem um elemento de pressão jurídica e tem um elemento de pressão de opinião pública, né? E também é importante dizer que já passam de 90 processos já nesses estados, pelo que eu apurei. E também é importante dizer que a gente vai ter um contingente de gente nova trabalhando na eleição, principalmente no Arizona, na Geórgia, na Pensilvânia, justamente porque na outra eleição muita gente trabalhou na eleição, ficou muito pressionado justamente por trabalhar em eleição. Então a gente vai ter um contingente de gente mais jovem trabalhando, ou seja, que nunca trabalhou em eleição. Os democratas estão preparados para uma batalha jurídica enorme, justamente, e para ser do lado democrata, o argumento é que vai ser muito difícil comprovar uma fraude de maneira massível, escalável, e que realmente impacta no resultado da eleição. É mais fácil comprovar pequenas fraudes, pequenos processos ali e aqui, mas o problema vai ser justamente provar que é uma coisa em escala, é uma coisa que realmente... Isso não aconteceu em 2020, não conseguiram provar isso, tanto é que o Trump perdeu em todas as instâncias, em todos os juízes, inclusive juízes que ele mesmo indicou. Mas a gente vai ter um processo horrível, né, depois da apuração do resultado, porque eu falei para vocês, a Pensilvânia vai demorar, o Arizona vai demorar, a Geórgia vai demorar, a Nevada vai demorar, vai ter pressão, existe um risco de violência física, como já aconteceu no 6 de janeiro. Então, se preparem, né? Se preparem, não vai ser fácil. Por outro lado, é razoável pensar que o sistema eleitoral americano também teve 4 anos, né, para se preparar
para esse momento. Como você mesmo falou, e eu cheguei a trabalhar com pesquisa de integridade de eleições, como eles chamam, quando fiz mestrado nos Estados Unidos, eles estavam já antevendo, né, essas movimentações. Houve muita movimentação, muita mudança de legislação estadual, de acesso a voto. Quer dizer, mas o meu ponto com isso é dizer que isso tem sido acompanhado com a lupa desde então e, em alguma medida, o Trump vai perder o efeito surpresa, né? Eu acho que em 2020 foi uma novidade, foi uma coisa tão impensável. Eu acho que o que alguns políticos com o perfil do Trump fazem é trazer coisas que não estavam dentro da tradição, né? Uma instituição, ela é um conjunto de tradições, no final das contas. E você tem certos tetos que são colocados, né? Então, o Trump ele foi e colocou um novo limite, ele abriu uma porta de uma coisa que era impensável, né? Por um lado, ele pegou todo mundo desprevenido, né? Seja no Capitólio, seja no sistema eleitoral. Por outro lado, também o sistema, que eu digo o sistema aqui de uma maneira, o sistema do status quo, né? Da democracia americana também vai tentar se precaver ao máximo possível, né? Para evitar que essa narrativa dele ganhe tração, né? Então, me parece muito razoável pensar que o sistema de justiça não tem qualquer interesse em dar guarida a narrativas que não comprovem uma fraude em massa. A fraude em massa ela é sempre possível, é difícil é prová-la, né? Então eu fico muito com essa impressão de que, ao mesmo tempo, ele perdeu também esse efeito surpresa, que em 2020 ele simplesmente pegou o país, assim, em 2021 ali, né, completamente desguarnecido para lidar com essa situação. É por aí também, Maurício? Esse é um argumento que, por exemplo, a gente teve na Convenção Democrata. Eu assisti um evento que estava a governadora do Arizona, que é democrata, e ela usou exatamente esse argumento, que no caso do Arizona, o Arizona se preparou melhor para esse momento em termos de segurança, em termos de processo de apuração, em termos de resguardar os direitos de quem trabalha na eleição. Então essa é uma visão otimista da coisa. Por outro lado também, tem muita gente que alega que agora os republicanos também são mais sofisticados em o que eles vão entrar, o que eles não vão entrar. A questão é que, o problema é que, como é um processo descentralizado, depende de cada estado, e a apuração vai demorar, e a gente claramente não vai ter um vencedor, não vai ser uma vitória de arrasar para nenhum dos lados, né? Não vai ter uma vitória óbvia para nenhum dos lados. Então a chance de problema é grande. A questão é como vai reagir, né, essas instituições. E depende do estado, né? Do jeito que a Pensilvânia vai lidar, diferente como a Geórgia vai lidar, diferente como a Nevada vai lidar. Isso que torna a coisa bastante complexa. A gente não tem um órgão central, que nem a Justiça Eleitoral brasileira, que coordena tudo, né? Então isso que torna a coisa ainda mais complexa, né? O ideal seria uma vitória óbvia e inquestionável de um lado ou de outro, né? Coisa que eu acho que dificilmente vai acontecer. Mas eu fiquei pensando em duas coisas, né? Você falou em 90 processos já iniciados. Tem ideia de quando esses processos vão ser julgados? E também se isso pode chegar à Suprema Corte, né? Porque em 2000 aconteceu isso, né? Afinal de contas, a Suprema Corte decidiu a questão dos votos na Flórida e deu a vitória ao Bush no momento de dúvida da contagem, né? Isso pode acontecer de novo, de alguma maneira? Pode. Todo o processo pode chegar à Suprema Corte. Lembrando que em 2020 não foi para a Suprema Corte, foi derrotado de maneira esmagadora em todas as instâncias, e a derrota, do jeito que foi, não permitia você levar uma causa que já tinha sido julgada, por exemplo, até nas Supremas Cortes locais, né? Mas se tiver, por exemplo, no caso de 2000, como teve uma decisão dividida na Suprema Corte da Flórida, foi o trigger que eles tiveram para levar para a Suprema Corte americana. Então, se tiver decisões divididas nos estados, é grande chance de ir para a Suprema Corte federal, né? Que a gente sabe que tem um viés bastante conservador em função dos juízes indicados em cada governo ali. Uhum. A única certeza é que vai ser emocionante essa última semana de novembro. Vai ser longa essa semana, vai ser longa. Sim, estaremos aqui com programas diários, né? Estamos aqui planejando já cobertura para a reta final. Vamos acompanhar de perto todo esse processo da apuração dos votos no começo de novembro. E, gente, caminhando para o final aqui, abre o espaço para o Luciano e Maurício falarem suas considerações finais neste episódio. Eu só queria dizer que, fazendo um resumo um pouco da competição, da disputa nos Estados Unidos, eu acho que vai ser uma disputa muito apertada, com todas as chances possíveis de muita confusão, no sentido de questionamentos de resultados, de novos hashtags como Stop the Stealing, que, né, pare de roubar,
A gente vai ter que ficar atento a isso e você vai poder acompanhar isso aqui diariamente, como o Rafael falou, na Exame. A gente vai fazer lives. Teremos também nas próximas semanas a nossa pesquisa, em que traremos aqui os resultados dos 7 estados decisivos da campanha, e também traremos uma pesquisa inovadora sobre como os brasileiros estão olhando a campanha, que moram nos Estados Unidos, estão olhando para essa disputa presidencial. Queria trazer um pouco desse destaque da Exame. Estamos chegando aqui no nosso 30º episódio, 31º, Rafael? Ou estou enganado? Acho que 30º. Nosso 30º episódio, estamos desde janeiro acompanhando. Tenho certeza que muitos veículos de comunicação nos acompanham também para poder falar sobre as eleições americanas. Então, venha ver com a gente aqui essa semana decisiva, porque sabe que a gente está nessa toada desde o comecinho do ano. Maurício? Só para ver se eu não me engano, a gente vai ter essa pesquisa com os brasileiros que votam nos Estados Unidos, ou seja, são brasileiros que têm dupla nacionalidade, ou seja, gente que realmente vai estar participando da votação. E na última semana, antes do 5 de novembro, na semana anterior, como o Luciano mencionou, a gente vai ter pesquisa nos 7 estados de maneira exclusiva aí para vocês que acompanharam a gente aí desde janeiro, né? Branca, né? Estamos aqui há quase um ano e tem muita coisa pela frente ainda. Bom, agradeço então ao Luciano e ao Maurício pela participação aqui no programa. Obrigado aos dois. E agradeço também a você que esteve com a gente até agora. E siga acompanhando as notícias da eleição americana pelo site da Exame, exame.com, pela revista Exame, né? Teremos matéria como o Luciano comentou, e também pelo canal de notícias de eleições americanas no WhatsApp. O link está aqui na descrição do vídeo. Ficamos por aqui hoje, voltamos semana que vem e até a próxima.